direitos. Nós começamos a gravar agora, tá? Então, o último a gente viu também sobre os direitos, né, do profissional de enfermagem que está ali no nosso código de ética. Então, alguns dos nossos direitos, né, para nós enquanto profissionais, direito, né, de trabalhar com dignidade, de ter um local aí digno para trabalhar, né, de exercer a profissão com segurança, né, são alguns dos nossos direitos. E depois a gente viu um pouquinho também das proibições, né, fala-se no nosso código de ética que é proibido o profissional receber, né, ajuda, né, seja de algum custo para beneficiar aquele paciente que está sendo tratado, tá? Então, rapidinho aí sobre a última aula, a gente viu sobre o código de ética, né? Direitos, deveres e algumas proibições. Hoje nós vamos dar uma repassada, né, na apostila. Nós deixamos aí a última aula para vocês fazerem a leitura da apostila, né? Da página até a página 47. Vou compartilhar a tela aqui e a gente já vê também as páginas. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta até aqui? Se quiser falar, enquanto eu vou compartilhando aqui. Abrir aqui, então, para compartilhar a tela com vocês. Então, aqui a gente já está compartilhando. E aqui, então, está a nossa apostila, né? De deontologia da enfermagem, bioética e humanização. Hoje nós vamos até a página 47, que é a página que a gente estava para ver. Só um minutinho, gente. Até a página 47 aí para a gente fazer essa leitura, né? Então, aqui, resumidamente, vou abrir aqui um pouquinho, algumas das responsabilidades, né? Então, que a ética nos liga aí para essa profissão, né? Sempre trabalhando com respeito, transparência, integridade, cidadania, lealdade e responsabilidade, né? Todos interligados, formando aí a ética enquanto nós profissionais de enfermagem, né? Então, aqui alguns conceitos básicos, né, da deontologia e bioética, para nós foi passado, né? O que significa, então, a moral, né? Então, a moral está associada à conformidade com os bons costumes e hábitos, enquanto a ética fundamenta-se em ações moralmente justificadas de maneira racional, né? Então, aí, a moral, hábitos, né? Costumes e ética racional, né? Para a gente separar um pouquinho também o que é interligado aí com as questões, né? Então, aqui no segundo parágrafo, né, fala um pouquinho também. Na filosofia mais clássica, a ética não era pautada somente a moral, que significa os hábitos e os costumes. Ela buscava embasamento em fundamentos teóricos para entender a melhor maneira de viver e conviver, né? Ou seja, a melhor maneira de buscar o estilo de vida, né? No âmbito privado e no âmbito público. Então, eles tentavam aí procurar, né, algumas maneiras para compreender melhor aquela situação, tanto de uma maneira, né, mais privada, né, ali mais particular, mais
fechada com alguns conhecimentos, tanto no âmbito público, né? Então, com o passar do tempo, o que era global na ética passou a ser especializado. Então, era uma coisa generalizada, então ficou determinado que era especializado, né? Aquela área, né? Aquela questão. E a ética busca justificar e explicar determinados costumes, né? De certo grupo ou de população. Então, ela é responsável por fornecer subsídios, né? Ajuda para as soluções dos questionamentos mais comuns existentes. Então, como que ela pode ser definida, né? Então, a ética pode ser definida aí com o julgamento do que é bom e do que é ruim, né? Então, faça aí o comparativo do que é bom e do que é ruim e determina-se aí a ética, tá? A gente já viu, então, um pouquinho aqui do contexto, né? Vou abrir aqui mais uma vez, de que está interligado, né, com a ética. Responsabilidade, respeito, transparência, integridade, cidadania e lealdade. Se alguém mandou alguma coisa aqui no chat, só um minutinho. Então, continuando aqui. Então, de maneira alguma, a ética deve ser entendida como meio legal de ver as coisas, né? Não podemos confundir lei com ética, embora a ética e a lei devem andar juntos, né? Então, se eu tenho uma lei ali, eu vou seguir, né, essa lei com a ética, né? Eu não posso, às vezes, burlar alguns sistemas, né? Querer que, às vezes, eu tenha poder sobre aquela lei, fazer com que eu se beneficie com aquela lei. Não, né? Então, elas têm que andar juntas, apesar de não ser iguais, né? Mas eu tenho que responder aquela lei com ética, né? Um exemplo é o nosso código de ética também, né? Ele tá ali como se fosse, vamos dizer, uma lei, né? Mas eu tenho que segui-lo com ética, né? Com responsabilidade, tendo aí também o andamento dos dois em conjunto, né? Então, um conceito, né, de deontologia. Depois da ética surge aí o conceito de deontologia, né, que está diretamente ligado à obrigação. Então, na filosofia contemporânea, é uma das teologias na qual as escolhas são normalmente necessárias, proibidas ou permitidas. Então, está ligada às nossas escolhas, do que deve ser feito e como proceder para ser feito. Então, deontologia refere-se às normas da moral. Então, a gente viu lá em cima, né, que moral significa hábitos e costumes, né? Então, a deontologia também está ligada a hábitos e costumes, tá? Depois a gente vai aplicar, né? Quando a deontologia é aplicada, né? Tá ligada aí junto à nossa profissão. Então, dessa maneira, chamamos a deontologia profissional, que ela é baseada no regimento do direito, dever e proibição, do que pode ou não pode ser feito no campo em que o indivíduo atua, tá? Então, a gente viu aí o nosso código de ética, que ele faz uma base, né? Para dar aí para nós uma clareza do que pode ou não pode ser feito aí durante. Então, aqui por isso, né, que nós entendemos como um conjunto de atitudes que norteiam o que pode, deve ou não ser feito de maneira descritiva e prescritiva. Agir de maneira de que agir por obrigação e, ao mesmo tempo, que agregar a ação do valor moral. Então, o dever e o fazer que a deontologia prega
submete o indivíduo a uma obrigação ética. A deontologia é o mesmo, então, que agregar princípios da ética e condutas que deveres para a sociedade, né? Então, cada profissional tem uma normativa deontológica própria, que ela regula, né? E a forma que chamamos, então, de Código de Conduta e Ética Profissional. O Código de Ética Profissional é um dispositivo que reúne obrigações, deveres e normas a serem respeitadas e seguidas à riscas, né? Então, aqui a gente já viu, né, sobre o Código de Ética. Então, ele lá, né, aquilo a gente tem que seguir corretamente, porque se eu deixo, às vezes, de cumprir alguma coisa, eu posso também, né, poder interferir aí na minha ética enquanto profissional de enfermagem, né? Então, a ética não é sobre também julgamento, né, de que é o certo ou errado, né? É saber fazer aquilo corretamente, né? Fazer o que se pede e conforme as solicitações. Tá bom? Então, descendo aqui um pouquinho, né? Então, ela requer algumas habilidades técnicas, práticas e teóricas também. Então, para discernir, né, o que é conveniente ou o que não é conveniente. Então, quando a gente tem alguns enfermeiros, né, que fazem aplicação de uma medicação, que é um dever ético, né? Eu preciso fazer aquela aplicação para o paciente melhorar, para ele, né, ter uma condição de saúde melhor, ele melhorar a queixa que está sentindo, né? E passar por o seu processo melhor da doença. Então, aquela prescrição médica, né? Ele vai aplicar a medicação por meio da via certa, da dose certa, no horário certo, que está ali aquela prescrição médica. Então, se eu deixo de fazer aquela prescrição, aquela medicação, eu estou tendo uma inflação ética, né? Porque era meu dever, né, prestar assistência ao meu paciente e eu não correspondi, né? Fiz corretamente aí o trabalho. Então, também isso desenvolve também a questão da ética, né? Relacionada a essa situação. Então, muito importante, né? Fazer a questão como se convém. Ilustrando aí a medicação aí feita pela profissão. Então, gente, o simples ato do profissional evitar discorrer sobre a causa conhecida já representa o reconhecimento e respeito ao direito à privacidade do paciente. Então, por isso, né, nessa vertente, a dificuldade de aplicação da ética é reconhecimento dela em todos os casos, pois caracterizamos a oscilação de juízo moral, na qual o que pode ser bom para um não pode ser bom para o outro. Então, por isso que a gente sempre devemos, né, pelo menos colocar-se aí no lugar do outro. Eu gostaria, né, que o outro fizesse, eu gostaria de ser tratado como eu estou tratando o meu paciente, né? Eu pergunto sempre para o meu paciente, né, essa água tá boa, eu posso, né, fazer isso? Então, porque às vezes o que é confortável para mim, eu vejo e acho que está tudo bem, para o paciente não vai estar, né? Ele pode ter alguma questão que não goste, ou que para ele às vezes está desconfortável ou desagradável. Então, a gente precisa também ter esse bom senso de praticar, né? Que é bom para mim, às vezes não é bom para o outro. Então, para que indecisões dessa natureza não aconteçam, né? Temos os dispositivos legais dos códigos de conduta ética, e neles tudo muito bem esclarecido.
a fim de não deixar qualquer possibilidade de dúvida. Então, os pequenos erros de julgamento podem interferir na conduta adotada pelo profissional. Então, por isso que o código de ética deve ser claro, né? Todo mundo deve ter um bom entendimento, objetivo, esclarecedor, né? E não politizar, não deixar sobressair a capacidade de julgamento pessoal, que isso não interfira também na hora da assistência prestada, na hora do meu acompanhamento ali, enquanto profissional da enfermagem, com esse paciente, tá? Então, é importante lembrar que quando julgamos, nós somos susceptíveis a várias emoções, que muitas vezes nos deixam vulneráveis. Deixa eu ver aqui, permitir. Olá, Samuel. Boa noite. Então, que nos deixam vulneráveis, né? Para também tomada de decisões, né? Às vezes a gente pode agir aí por impulso ou precipitações, né? Podendo, então, também mascarar o julgamento sobre determinado assunto. Então, às vezes, aí a gente também precisa deixar o emocional, né, sobrepor sobre o racional, para que a gente tenha maior clareza também para discernir aí o que é certo, né, na hora do comportamento. Então, discernir o que é bom, o que é bem, né, ao outro e bem geral é a maior problematização de agir com ética, pois geralmente somos induzidos a agir de maneira que melhor nos convém, para que obtenhamos benefícios próprios, né? Então, às vezes aí, comum de acontecer, o profissional colocar, né, uma fralda, 2 fraldas no meu paciente durante a noite, porque às vezes eu quero facilitar aí na hora da troca, né? Porque eu, de noite eu tô cansada, eu não tô aguentando, e eu quero ajudar, né? Que esse serviço às vezes acabe mais rápido. Mas eu tenho que ver a questão do paciente, né? Se eu vou colocar 2 fraldas nele, vai ser bom para ele? Como que essa pele desse paciente tá, né? Para, às vezes, a gente está colocando 2 fraldas. Tem riscos, né? Se eu colocar 2 fraldas, ele pode ficar mais assado, ele pode, às vezes, abrir uma lesão por pressão, né? Então, a gente tem que pensar no bem inteiro do meu paciente. Aquela fralda, né, vai causar um volume, e com isso o paciente vai ficar, às vezes, e com isso o paciente pode ficar mais incomodado, né? Porque às vezes na hora de virar ali na cama, aquele volume vai ser mais desagradável. Então a gente precisa ver, né, que essa questão do conflito de interesses, que é bem, o que é para o bem, né? E o que é para o mal. A gente tem sempre que agir de forma ética e conduzir a situação da melhor forma. Porque às vezes o que é conveniente para mim, eu coloco 2 fraldas, eu vou adiantar o meu serviço, né? Vou ter aí mais tempo para o meu descanso, mas para o paciente vai ser desconfortável. Então, a gente tem sempre que agir com ética, racionalidade e deixar um pouco também as emoções de lado, né? Vou descer aqui para dar tempo da gente ver um pouquinho também abaixo. Então, o Código de Ética também ressalta a importância de priorizar outros procedimentos alternativos, quando disponíveis. Evitar experimentos em seres humanos, sem prévia realização de testes em animais, e minimizar ao máximo qualquer desconforto decorrente do experimento. Então, além disso, o experimento não deve, né, que a gente vê, não deve prosseguir se houver risco razoável de dano grave e permanente. E tanto o paciente,
né, que estiver sujeito à pesquisa humana, devem ser protegidos por cuidados especiais, sobre a responsabilidade do cuidador, né? Então, sempre ressaltar aí o bem-estar físico da pessoa, né? Se aquele procedimento, às vezes, for, né, trazer riscos, desconfortos, evitar de estar fazendo também. Aplicação da bioética, né? Então, agora nós vamos ver um pouquinho quais são os princípios éticos, né? Então, os princípios éticos são as referências de moral e de conduta que banalizam o comportamento baseado em valores humanos fundamentais, né? Que geralmente é um orientador de atuação constituído pela legalidade, moralidade, zelo, supremacia de interesses coletivos e a publicidade e transparência, né? Então, aqui a gente ressalta também alguns princípios e os valores, né? Responsabilidade, cooperação, respeito, justiça, confiança, transparência, imparcialidade, civilidade, né? Que devem reagir com cada relação, seja ela interna ou externa, né? De maneira a fundamentar suas proposições e estratégias para inspirar e manter a confiança e a credibilidade perante seu propósito e seus públicos. Então, aqui a gente vê uma tabela, né? Lembrando já, pontuando aí, que isso aqui também é matéria aí de prova, né? Essa tabelinha dos princípios bioéticos e algumas exigências éticas fundamentais, né? Então, a gente vê aí os princípios da bioética, né? Autonomia, beneficência, não maleficência e justiça. Esses são os princípios fundamentais da ética, né? Então, qual que é a exigência ética fundamental da autonomia, né? Consentimento livre, esclarecido, né? Proteção ao vulnerável. Então, exemplo, o seu Sebastião, né, tem autonomia própria para decidir se ele vai querer tomar banho ou não, né? Então, a gente vai respeitar essa autonomia do paciente, se ele deseja, né? Mas também a gente vai informá-lo, né? Que isso vai acarretar algumas coisas, né? Então, se eu for ele não preferir tomar banho agora, mais tarde, às vezes ele não vai poder tomar banho, então o banho dele vai ser só no outro dia. Então, eu preciso esclarecer também para o meu paciente quais são as consequências dessa autonomia dele, né? Ele não quer tomar um medicamento, ele tem autonomia para isso, né? Mas eu também preciso explicar que se ele não fazer uso dessa medicação, às vezes ele não vai melhorar, né? Então, deixar, né, o consentimento livre e sempre lembrar do esclarecimento, né? E uma outra exigência ética fundamental, proteção de vulneráveis, né? Então, tá aí sempre protegendo aquela pessoa com mais vulnerabilidade, tá certo? Depois, outro princípio bioético, né? Beneficência. Então, qual que é a exigência ética, né, da beneficência? Então, comprometimento com o máximo de benefício e mínimo risco, né? Então, eu tenho que fazer aí pelo meu paciente o máximo de benefício para ele, né? Sem que isso ocorra risco, né? Então, máximo de benefício, prevenção de quedas, prevenção aí às vezes de uma lesão por pressão, porque eu não virei o paciente do tempo corretamente, né? Devido ao, né? Não sei,
sobrecarga de trabalho, às vezes urgência, né? Então, sempre tá lembrando, né, do benefício que eu tenho que trazer para o meu paciente. Fazer medicação na hora correta, né? Evitar que esse paciente fique sem a medicação, trocar aí o paciente também na hora correta, né? Evitar que algum risco aconteça com ele, né? Então, aí a gente tem também os catéteres centrais, né? Ou às vezes também os periféricos, evitar que esses sejam aí fonte de infecção para o paciente, né? Porque depende, às vezes, da higienização ali do profissional. Então, quando eu não faço, né, eu aumento o risco do paciente, né? Então, ficar mais com essas questões de benefício para o meu paciente. Outro princípio bioético, né? Não maleficência. Então, a beneficência é benefícios, né? E a não maleficência, evitar os danos, né? Então, tudo que é de benefício eu vou aplicar se não maleficência, né? De evitar que esse paciente tenha algum dano, algum risco, né? Seja ele de queda, seja ele de infecção. Às vezes eu deixei de trocar a fralda. Esse paciente pode desenvolver uma infecção do trato urinário. Então, tá sempre aí ajudando esse paciente a não ter a saúde comprometida, né? E depois, mais um princípio bioético, a justiça, né? Que então é a garantia de igual consideração dos interesses envolvidos, né? Com vantagem significativa para o sujeito. Então, sempre agir aí com justiça, né? Não deixando aí também fazer alguma interferência, né? Seja ela no comportamento, seja ela, às vezes, porque eu conheço, né? Eu vou dar preferência para o meu conhecido, né? Fazer aí corretamente, tá? Então, né? As ações baseadas em ética sempre devem ser pautadas, né? Pela integridade, confiança, lealdade, bem como, né? Pelo respeito e a valorização do ser humano e sua privacidade e individualidade e dignidade, tá? Então, aí para os princípios bioéticos. E aqui a gente tem um pouquinho, né? Nós vamos explorar um pouquinho o significado da autonomia, né? Que se refere, né? Liberdade, né? Escolha. Eu tenho autonomia para decidir, né? Mas o que engloba, né? Quais são os pilares da autonomia? Então, eu tenho aí interligado, né? Autonomia física, autonomia social, capacidade aí de decisão, liberdade, controle, independência, conhecimento, vontade, emocional e o mental, né? Então são uma série, né, de fatores que estão interligados à nossa autonomia. Então, uma pessoa que ela possui autonomia é um indivíduo que responde pelos seus próprios atos, né? Então, ele que faz os seus desejos e as próprias vontades, tá? Então, respeitar a autonomia alheia é considerar e valorizar opiniões, escolhas, né? Então, evitar também a obstrução de ações e mostrar que elas são menos prejudicial, né, aos outros e às pessoas. Então, vamos descer aqui um pouquinho para dar tempo aí para a gente terminar aqui pelo menos um pouquinho mais abaixo. Aqui a gente tem um termo de consentimento, né, livre e esclarecido. Esse termo a gente vai ver com muita frequência, né? Às vezes ele não vai estar assim, né, nessa formulação, porque aqui é uma
termo de autorização para pesquisa, né? Mas, por exemplo, se eu for fazer uma cirurgia, eu tenho que assinar o termo, né? Onde ali vai estar algumas restrições, algumas, né, possíveis complicações, alguma possível indicação, contraindicação, né? Então, isso aqui é um termo de consentimento, né, para a pessoa consentir do que ela está fazendo, né? A pessoa tem que assinar e deixar ali, né, para aquele profissional com a autorização dela fazer o procedimento executado também. Então, aqui um pouquinho do código deontológico do enfermeiro, né? Então, aqui os princípios gerais, né? Isso aqui também é matéria de prova, né? Esse código deontológico do enfermeiro é importante, né? Então, é bom a gente também saber e fazer a leitura aí mais detalhada, delicada, para a gente compreender um pouquinho também. As intervenções de enfermagem, né, os princípios gerais, são realizadas com a preocupação da defesa da liberdade e da dignidade da pessoa humana e do enfermeiro. Então, alguns valores, né, universais a observar na relação aí profissional. A igualdade, liberdade responsável, com capacidade da escolha, né, tendo aí uma atenção, o bem comum, a verdade e a justiça, o altruísmo e a sociedade, a competência e o aperfeiçoamento profissional. Entre eles, os princípios orientados da atividade, né? O que eu tenho, né, de orientação? Deixa eu aceitar alguém. Sérgio. Bem-vindo, Sérgio. Boa noite. Se alguém está falando alguma coisa aqui. Então, a responsabilidade, né, inerente ao papel assumido perante a sociedade, a gente faz, né, aí o juramento, né, onde esse juramento tem algumas indicações, alguns princípios que também vão nortear aí a nossa profissão, né? O respeito pelos direitos humanos em relação com os clientes, né? Sempre estar respeitando a vida. A excelência no exercício da profissão em geral, né? E em relação com os profissionais também, ali a gente vai trabalhar às vezes com uma equipe multidisciplinar, onde a gente vai encontrar, né, médico, fisioterapeuta, nutricionista, fonoaudiólogo, né, entre outros profissionais, e eu tenho que ali, né, ter uma relação profissional com eles, né? Então, trazendo aí a excelência também no atendimento e na relação profissional. Então, alguns deveres deontológicos, né? O enfermeiro, ao se inscrever-se na ordem, deve assumir o dever, né, de cumprir as normas deontológicas e as leis que regem a profissão. Então, responsabilizar-se pelas decisões que toma e pelos atos que pratica ou delega, né? Proteger e defender a pessoa humana das práticas que contrariam, né, a lei, a ética e o bem comum, né, sobretudo aí quando carecidas de indispensável competência profissional. Ser solidário com a comunidade, né, de modo especial em caso de crise ou catástrofe, atuando sempre de acordo com a área aí da competência, né? Então, estar também à disposição em algum caso desse, né, específico. Depois, o dever com a comunidade, né? Então, ele é responsável de conhecer as necessidades da população e da comunidade que está inserido, né? Então, se eu trabalho aí num posto de saúde,
e eu faço minhas visitas, né, técnicas, eu preciso compreender o que aquela população tem de exigência. Se ela tem, né, mais demanda de idoso, mais demanda de pessoa com pressão alta, mais demanda de pessoas com diabetes. Então, eu preciso conhecer e saber como que funciona a demanda aí da minha população e aquela comunidade que eu fui, né, inserida ali para trabalho. Deixa eu aceitar aqui. Lucélia, boa noite. Então, também aí participar na orientação da comunidade, né, na busca de soluções para ajudar com esses problemas, né? Então, vamos fazer uma sala de bate-papo, né? Uma roda de conversa, né? Sobre hipertensão, sobre diabetes, né? E esclarecer para o pessoal, né? Vamos fazer aqui o que pode, o que não pode, vamos fazer uma roda de conversa, né? Mitos, verdades, ajudar, então, a orientar a população, né? Outro caso também, orientação aí de vacina, né? O que eu posso orientar aí a minha população, que eu preciso ajudar, né? Eu tenho que saber, então, para que essa vacina serve, por que essa população precisa se vacinar, né? Assim como algumas também doenças, né? Eu preciso saber o que é, porque eu preciso ajudar também na orientação da comunidade e ajudar também aí na questão de problemas, né? Também. Depois eu também, né, preciso colaborar com outros profissionais em programas que respondam às necessidades da comunidade, né? Então, interligando aí, se eu trabalho num posto de saúde, né, eu tenho que repassar para nutricionista que o meu paciente falou, né? Ele é diabético, mas ele faz uso de muito doce em casa, né? A gente não está achando porque que esse paciente não está regularizando a diabetes, né? Então, às vezes, ele come muito carboidrato, né? E depois, ali, na transformação daquele carboidrato que acaba virando aí açúcar, ele não entende, né? Então, a gente também precisa orientar, né? Olha, esse paciente me informou isso, né? Eu fui na casa dele dessa forma, então eu preciso colaborar com a equipe multiprofissional para ajudar aí a fazer a elaboração aí de algum programa, né, para ajudar esse paciente também. Então, aí dos valores humanos, né, cuidar das pessoas sem qualquer discriminação econômica, social, política, étnica, ideológica ou religiosa, né, tratar todos de maneira igualitária, né, sem nenhuma discriminação. Então, dos direitos da criança, né? Protegendo, né, de qualquer forma de abuso, dos direitos da pessoa idosa, promovendo a independência física, psíquica, social e o autocuidado, né, para melhorar a qualidade de vida, né, que a gente sabe que às vezes o idoso, ao longo do tempo, vai ficando mais fragilizado, né, vai ficando aí mais introspectivo, mas a gente precisa promover, né, para ele melhorar a questão de vida, né? Então, deixá-lo mais independente, né? Orientar também a família, depois também, né, a pessoa com deficiência, né? Ajudar, né, e inserir, às vezes, mercado de trabalho, né? Incentivar também, né? Para que ela possa conviver aí com a sociedade. Então, respeitar, né? E fazer respeitar as opções políticas, culturais, morais e religiosas da pessoa, né? E criar condições para que ela possa exercer nessas áreas os seus direitos. Tá certo? Gente, alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida até aqui?
Ou tá tudo certo, por enquanto? Lucélia, você tá com a mão levantada? Desculpa, só agora que eu vi. Você quer perguntar alguma coisa? Se quiser mandar no chat, pode mandar aí que a gente também ajuda, tá? Então, continuando, né? Direito à vida, né? E a qualidade de vida também é importante, né? Então, atribuir à vida de qualquer pessoa, né? E ajudar na proteção, na defesa, né, da vida humana em todas as circunstâncias. Respeitar a integridade, né? Também cultural, espiritual da pessoa, participar nos esforços profissionais para valorizar a vida e a qualidade de vida, né? Recusar a participar de qualquer forma, né? Tortura, tratamento cruel, desumano ou degradante, né? Que a gente viu lá também no Código de Ética, né? De algumas proibições que a gente tem no Código de Ética, né? Então, sempre lembrar, né? A gente vai defender a vida, né? E recusar qualquer outra forma contrária de defensão à vida. Direito ao cuidado, né? Então, corresponsabilizar-se pelo atendimento do indivíduo, né, em tempo útil, que não pode, né, haver atrasos, né, no diagnóstico da doença e no respectivo tratamento, né? Aqui a gente engloba toda a equipe multiprofissional, né? Que às vezes o diagnóstico ali não vai depender de nós, mas na recuperação ali do tratamento, né, na sequência ali da continuidade da assistência, né, ajudar também, né, que não demore, seja também rápido e eficiente, né. Então, orientar o indivíduo para outro profissional de saúde, bem mais colocado, para responder ao problema, né, quando o pedido ultrapasse da sua competência. Respeitar e possibilitar o indivíduo a liberdade de opção de ser cuidado por outro enfermeiro, quando tal opção seja viável e não ponha em risco a sua saúde. Lucélia, boa noite. Então, assegurar, né, a continuidade dos cuidados, registrando fielmente as observações e intervenções atualizadas, né? Isso também está lá no nosso código de ético, né? E por muitas vezes é falado-se mais de uma vez, porque é muito importante, né? Seguir ali a linha de cuidados, continuar cuidando do meu paciente de forma, né, que seja contínua, né? Então, eu não posso chegar num plantão fazer de um jeito, no outro fazer de outro, né? Pode ser que às vezes a forma que nós vamos cuidar não seja igual, mas eu preciso dar continuidade do meu tratamento com aquele paciente, né? Então, eu preciso registrar, né, também corretamente tudo que foi feito, né? Se eu fiz um banho, se eu fiz uma limpeza, se ele fez alimentação, se ele fez evacuações, né? Se ele não fez, porque isso tudo também interfere na assistência realizada, né? E também, às vezes, no diagnóstico. Então, manter-se no seu posto de trabalho enquanto não for substituído, né? E quando a sua ausência interferir na continuidade do trabalho. Então, evitar, né? Sair do posto de trabalho enquanto horários de trabalho, né? Ir em outros setores,
né, que não seja de precisão, né? Então, eu preciso buscar uma medicação na farmácia, né? Diferente de eu vou ali na farmácia para conversar com uma fulana, né, que está lá, é minha amiga. Então, sempre ficar atento nessas questões, né? Do dever de informação, né, informar o indivíduo e a família, né, no que diz respeito aos cuidados, respeitar, defender e promover o direito da pessoa, né, ao consentimento informado, atender a responsabilidade e cuidado, todo o período aí de informação, né, ou explicação feito pelo indivíduo, informar sobre os recursos que a pessoa pode ter acesso, bem como sobre de maneiras a obtê-lo, né? Então, sempre informar esse paciente o que ele vai fazer de procedimento, né? Esclarecer sobre aquele procedimento, às vezes a família também, né? Os cuidados, o que vai passar hoje, né? O que eu estou fazendo com ele agora? Qual medicação que eu estou usando? Isso tudo tem que ser informado, né? Seja para o paciente enquanto ele estiver consciente, ou também para aquela família. Do sigilo, né? Isso a gente viu também muito no nosso código de ética, é muito importante frisar, né? Mais uma vez. Então, considerar confidencial toda a informação acerca do destinatário de cuidados, né, e da família, qualquer que seja a fonte. Então, lembrar aí, né, do sigilo profissional, não compartilhar informações, né, ter aí a ética do sigilo, partilhar a informação pertinente só com aqueles que estão implicados no plano terapêutico, usando como critério orientadores do bem-estar, né, segurança física, emocional e social do indivíduo e da família, né, assim como seus direitos. Divulgar informações confidenciais acerca do indivíduo e da família, né, só nas situações previstas na lei, devendo, para tal efeito, recorrer a aconselhamento, né, jurídico ou deontológico. Então, eu não posso, de forma alguma, compartilhar, divulgar essas informações, né? A não ser que me peça, né? E também ali for para uso profissional da melhora do meu paciente. Do respeito à intimidade, né? Então, respeitar a intimidade da pessoa e protegê-la, né? Também na vida privada e na sua família, né? Então, lembrar aí sempre da privacidade e da intimidade da pessoa, né? Pedir sempre licença, preservar aí, né? Às vezes tem mais pessoas no quarto, então ficar atento, né, na questão da privacidade, deixa eu tampar, né, para o outro paciente do lado não ver. Então, lembrar aí também dessa questão, né, de privacidade e respeito à intimidade do paciente. Do respeito, né, do doente terminal, né, a gente chama aqui de cuidados paliativos, né, acho que é um termo, assim, novo, né, mas que já está bem conhecido também, né, onde o paciente ali está no final da vida, né, mas ele é tratado de uma forma mais humanitária, né, para o fim da vida. Às vezes ele vai estar em um hospital, mas fazendo um tratamento aí de fazer aí, de não sentir dor, né, de às vezes não fazer algum procedimento invasivo devido à condição, né, terminal do paciente. Então aí, defender e promover o direito da doença, a escolha do local e das pessoas que desejam que acompanhem na fase terminal. Respeitar as manifestações de perdas, né, expressadas pelo doente em fase terminal, pela família ou pessoas que lhe forem próximas,
né? Respeitar e fazer respeitar o corpo após a morte. Então, tudo isso, né, de extrema importância, que está aí no nosso código de ética, né? Então, ali, ter o máximo de respeito, né? Quando a família toma aí a decisão, né, de, às vezes, transformar, né, aquele cuidado, né, aquele paciente que, às vezes, não tem mais um prognóstico, em cuidado paliativo, né? Então, depois também da morte do paciente, respeitar, né? Eu não posso, às vezes, fazer, né, alguma piada, né? Aí a gente sempre volta para aquela questão, né? Não faça com os outros o que não gostaria que fizesse com você, né? Então, da excelência do exercício, né? Analisar regularmente o trabalho efetuado e reconhecer eventuais falhas, né? Que mereçam mudanças de atitude. Só um minutinho, gente. Procurar adequar as normas de qualidade aos cuidados, às necessidades concretas da pessoa. Manter a atualização contínua dos seus conhecimentos e utilizar de forma competente as tecnologias, sem esquecer a formação permanente e aprofundada nas ciências humanas, né? Assegurar por todos os meios ao seu alcance as condições de trabalho que permitam exercer a profissão com dignidade e autonomia, cuidado, através das vias competentes. As deficiências que prejudicam a qualidade do cuidado. Garantir a qualidade e assegurar a continuidade dos cuidados das atividades que delegar, assumindo aí a responsabilidade dos mesmos. Abster-se de exercer funções sob influência de substâncias susceptíveis de produzir perturbação das faculdades físicas ou mentais. Depois da humanização dos cuidados, né? Isso aqui é o básico do básico, né? O óbvio que precisa ser falado, né? Perdi aqui onde que eu estava, gente, só um minutinho. Então, atenção, né, a pessoa como totalidade única. Eu estou atendendo aquele paciente, eu estou focada nele, né? Também na família, naquele paciente. Quando eu for para o próximo, né, eu faço o atendimento do próximo. Então, ter aí atenção centralizada, né? Contribuir para criar um ambiente propício ao desenvolvimento das potencialidades, né, da pessoa. Então, ajudar também que ela se potencialize, né, apesar da doença e das, às vezes, complicações. Dos deveres para com o profissional, né, para com a profissão, desculpa. Mantendo o desempenho de suas atividades em todas as circunstâncias, né, um padrão de conduta pessoal que dignifique a profissão. Ser solidário com os outros membros da profissão em ordem à elevação do nível profissional. Proceder com correção e abster-se de qualquer crítica pessoal ou alusão aos colegas e outros profissionais, né? Abster-se de receber benefícios ou gratificações além das remunerações que tenha direito. Recusar a participação em atividades públicas de produtos farmacêuticos e equipamentos técnicos sanitários. Então, isso aqui a gente viu também, né? Um pouquinho lá nas proibições do nosso código de ética, né? Então, refrisa-se novamente, porque é importante, né? Então, dos deveres, né? Outros deveres, como membro da equipe de saúde. Atuar responsavelmente na sua área de competência e reconhecer a especialidade das outras profissões de saúde, respeitando os limites impostos pela área de competência de cada um.
trabalhar em articulação e complementaridade com os restantes profissionais de saúde. Integrar a equipe de saúde em qualquer serviço em que trabalhe, colaborando com a responsabilidade que lhe é própria nas decisões sobre a promoção da saúde, prevenção da doença e o tratamento, recuperando e promovendo a qualidade dos serviços. Então, objeção de consciência, né? Como que é esse exercício aí do direito? Ele deve, então, proceder segundo os regulamentos internos da ordem, que reagem aos comportamentos do objetor, de modo a não prejudicar os direitos das pessoas. Declarar antecipadamente a sua qualidade de objeto de consciência, para que seja assegurados, no mínimo, indispensável e cuidados a prestar. Respeitar as convicções pessoais, fisiológicas, ideológicas ou religiosas da pessoa e de outros membros da equipe de saúde. Então, o enfermeiro não poderá sofrer qualquer prejuízo pessoal ou profissional pelo exercício do seu direito à objeção de consciência. Então, aí, alguns deveres, né, direitos também do exercício profissional. Então, aqui, nós vamos parar por aqui hoje, né, página 31, que aí a gente começa na próxima aula a humanização na saúde, tá? Continuarmos aí a nossa aula. Pessoal, alguma dúvida? Alguma pergunta? Alguém tem alguma pergunta? Alguma dúvida de trabalho que quer fazer? Obrigado, Ana. Então, pessoal, por hoje é isso, né? Nossa aula de hoje, nosso segundo encontro de deontologia da enfermagem. Próxima aula aí, nós vamos fazer a continuidade dessa apostila. Sérgio, você quer falar? Pode falar. Sérgio, você levantou a mão, você quer falar alguma coisa? O final do conteúdo. Seria, então, o final aqui dos deveres para com as outras profissões, da humanização. Tá. Então, na próxima aula, que o nosso tempo já está aqui fechando, eu começo a aula explicando, então, mais uma vez, essa questão dos deveres com a profissão e para com os outros profissionais, tá? Mas, assim, são algumas características, né, para a gente colaborar também com a profissão, né? Seja também na equipe multiprofissional, multidisciplinar, né? Outras profissões, né?
Então, a questão de ser solidário, né, com os outros membros da equipe, né, a questão de ganhar-se gratificação também sobre o meu trabalho exercido, né, além daquela maneira que a gente já tem para estar predestinado a receber, né? E também atuar responsavelmente, né, na área, trabalhar com articulação aí entre os profissionais, né, ser colaborativo, ser prestativo, né, informar aí para um melhor trabalho em equipe durante o nosso trabalho e exército da profissão, tá? Mas na aula que vem a gente inicia a aula também frisando um pouquinho mais e trazendo alguns exemplos para ficar mais claro o entendimento, tá bom? Então, pessoal, boa noite para vocês. Tenham uma excelente semana. Nosso próximo encontro é dia 1º, tá? Nesse mesmo horário. Mais para frente aí o pessoal disponibilizará o link para vocês. E fiquem atentos também às páginas, né? A seguir para leitura, que na próxima aula a gente vai dar sequência e fazer uma breve revisão sobre a prova, tá certo? Boa noite, boa semana para vocês e até a próxima aula. Samuel, você quer falar alguma coisa? Vi que você levantou a mão, ainda estou por aqui. Se quiser, a gente já esclarece. Não, não, professora. Eu acenei sem querer mesmo, é que eu ia sair, cliquei na mãozinha. Ai, tá bom, então. Boa noite. Tchau. Boa noite. Boa noite, pessoal. Até a próxima.